Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli e hoje nós vamos estudar a Resolução 1 de 2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. O artigo 1º vai tratar aí, falando, né, sobre o que institui aí essa resolução. Então, a presente resolução institui diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a serem observadas pelas instituições de ensino que atuam nos níveis e modalidades da educação brasileira, e, em especial, por instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores. Então, vejam, aqui no primeiro artigo já traz uma informação bem importante, falando sobre a abrangência da resolução, né? Então, todas as instituições de ensino, independente do nível ou modalidade, então isso vale para todos os níveis, né? Todas as etapas da educação básica. Além disso, a formação inicial e continuada dos professores, né? Os professores precisam estudar essa resolução para poder estudar esse conteúdo para poder trabalhar nas escolas. As instituições de ensino superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a educação das relações étnico-raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no parecer 3 de 2004. O cumprimento das referidas diretrizes curriculares por parte das instituições de ensino será considerado na avaliação das condições de funcionamento do estabelecimento. Então, olha a importância dessa resolução aí para as universidades, né? Para a instituição de ensino superior ter aí uma boa avaliação, precisa constar aí nos seus conteúdos o ensino a educação das relações étnico-raciais. As diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da educação, e tem por meta promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural. Então, isso aqui é importante. Hoje eu não estou no PDF, não consigo destacar, mas destaquem aí no documento de vocês. A meta, né? Promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas rumo à construção de uma nação democrática. Então, aqui tem como diz os nossos professores, a cara de pergunta, né? E, se eu não me engano, a gente já fez simulados contendo essa frase aqui, né? Qual que é a meta, qual que é o objetivo dessa diretriz, né? Então, promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações positivas rumo à construção da nação democrática. A educação das relações étnico-raciais tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que garantam a todos respeito dos direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira. Se alguém quiser falar aí ou até trazer alguma palavra-chave, pode ir falando com a gente. O ensino de história e da cultura afro-brasileira e africana tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento, igualdade e valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas. Isso aqui também foi questão de simulado que a gente já fez. E aí as pessoas às vezes ficam em dúvidas, né, com a questão da valorização das raízes aqui do nosso povo, né? Então, raízes africanas, indígenas, europeias e asiáticas. Também um ponto importante aí para a gente destacar.
Caberá aos conselhos de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios desenvolver as diretrizes curriculares nacionais instituídas por essa resolução, dentro do regime de colaboração e da autonomia de entes federativos e seus respectivos sistemas. E o artigo 3º, a educação das relações étnico-raciais e o estudo da história e cultura afro-brasileira e história e cultura africana será desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e valores a serem estabelecidos pelas instituições de ensino e seus professores, com o apoio e supervisão dos sistemas de ensino, entidades mantenedoras e coordenações pedagógicas, atendidas às indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no parecer 3 de 2004. Então, aqui tem outro ponto importante, como vai ser desenvolvido aí esse estudo, né, da educação étnico-racial. Conteúdos, competências, atitudes e valores. Então, vamos marcar aí essas 4 palavras-chave que também são importantes para o nosso estudo. Os sistemas de ensino e as entidades mantenedoras incentivarão e criarão condições materiais e financeiras, assim como proverão às escolas, professores e alunos de material bibliográfico e de outros materiais didáticos necessários para a educação tratada no caput deste artigo. Então, tem que o governo federal, né, e as instituições como os sistemas de ensino e as mantenedoras têm que distribuir aí material didático, né, material literário, material artístico, os livros didáticos, então todo um rol de material que vai contribuir, ilustrar, ampliar aí as possibilidades de estudo e de pesquisa, tanto dos estudantes quanto dos professores. As coordenações pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos para que os professores concebam e desenvolvam unidades de estudos, projetos e programas abrangendo os diferentes componentes curriculares. Então, esse estudo, ele vai fazer parte aí dos diferentes, ele tem que abranger os diferentes componentes curriculares, é isso, né, gente? E aí aqui, até o professor citou hoje no simulado esse parágrafo aqui. Oi, quer falar, Elis? Pode falar. É só um comentário, né, ali nesse parágrafo 3º, que eles gostam de bastante perguntar em prova, né, que é uma disciplina, né, e na verdade ele é um componente curricular, só que em especial, né, a gente tomar bastante atenção nesse especial, as matérias de educação artística, né, componentes curriculares, perdão, educação artística, literatura e história do Brasil, porque eu digo por questões que eu já resolvi, e eles colocam preferencialmente, obrigatoriamente, a gente se atentar bastante a essa palavra especial, que às vezes a gente parece que é bobo, especial, e faz toda a diferença na hora da questão da prova, tá? É só uma dicasinha aí. Isso aí. Então, o ensino sistemático de história e cultura afro, que é o que a Elis estava falando, cultura afro-brasileira e africana na educação básica, nos termos da lei, refere-se em especial, curriculares de educação artística, literatura e história do Brasil. Mas, como a gente viu aqui no parágrafo anterior, tem que abranger diferentes componentes curriculares, né? Então, pode perpassar aí os diversos componentes curriculares, mas em especial esses 3. Até hoje de manhã a gente esqueceu, o professor falou até artes e história, mas literatura também, né? Artes, história e literatura. Então, vamos destacar isso aí. Parágrafo 4º, os sistemas de ensino incentivarão pesquisas sobre processos educativos orientados por valores, visões de mundo, conhecimentos afro-brasileiros, ao lado de pesquisas da mesma natureza junto aos povos indígenas, com o objetivo de ampliação e fortalecimento de bases teóricas para a educação brasileira. Então,
pesquisas, né, que favoreçam aí o aprofundamento dos estudos, valores, visões de mundo, conhecimentos, tanto afro-brasileiros quanto dos povos indígenas. Artigo 4. Os sistemas e os estabelecimentos de ensino poderão estabelecer canais de comunicação com grupos de movimento negro, grupos culturais negros, instituições formadoras de professores, núcleos de estudos e pesquisas, como núcleos de estudos afro-brasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e trocar experiências para os planos institucionais, planos pedagógicos e projetos de ensino. E agora o artigo 5º. Os sistemas de ensino tomarão providências no sentido de garantir o direito de alunos afrodescendentes que frequentarem estabelecimentos de frequentarem estabelecimentos de ensino de qualidade que contenham instalações e equipamentos sólidos e atualizados, em cursos ministrados por professores competentes no domínio de conteúdos de ensino e comprometidos com a educação de negros e não negros, sendo capazes de corrigir posturas, atitudes, palavras que impliquem desrespeito e discriminação. Aí eu acredito que aqui, me ajudem se eu estiver errada, né? Mas essas garantias, né, tomarão providências no sentido de garantir o direito dos alunos de frequentarem os estabelecimentos de ensino. Também, uma das estratégias, acredito que são as cotas, né, que foram estipuladas aí, principalmente das universidades. É isso, eu acho, né? Também. O sistema de cotas vem Na verdade, acho que dessa está lei. entre linhas ali, né? Que não está explícito, né? Mas eu acredito que leva a entender essa questão de cotas. Eu estou na mesma direção. Isso, e quando eles falam negros e não negros, quer dizer cotas para negros, índios, outras, né? Outras etnias. Isso, outras etnias. Eu Outra acho que é coisa isso, que eu negros e não também. negros. Acho que entra tudo isso. Oi? Outra coisa que eu pensei também é que no final ele fala professores capazes de corrigir posturas, atitudes e palavras que impliquem desrespeito e discriminação. E eu me lembrei que a Ludmilla deu um exemplo esses dias de uma palavra humor negro, né? Que não é mais utilizado por questão de desrespeito e tal. Então, atitudes assim, palavras, posturas, né? Que gerem desrespeito e discriminação. Perfeito, isso mesmo. Mudar até o vocabulário, né? Algumas expressões que às vezes eram comuns e que são, na verdade, preconceituosas. Né? Então, está acabando já essa lei bem curtinha. Artigo 6º. Os órgãos colegiados dos estabelecimentos de ensino, em suas finalidades, responsabilidades e tarefas, incluirão o previsto o exame e reconhecimento de solução para situações de discriminação, buscando-se criar situações educativas para o reconhecimento, valorização e respeito da diversidade. Aí o parágrafo único. Os casos que caracterizem racismo serão tratados como crimes imprescritíveis e inafiançáveis, conforme prevê o artigo 5º da Constituição Federal. Então, é um lembrete aqui, né? Artigo 7º. Os sistemas de ensino orientarão e supervisionarão a elaboração e edição de livros e outros materiais didáticos em atendimento ao disposto no parecer 3 de 2004. Artigo 8º. Os sistemas de ensino promoverão ampla divulgação do parecer 3 de 2004 e dessa resolução em atividades periódicas com a participação das redes, das escolas públicas e privadas, de exposição, avaliação e divulgação dos êxitos e dificuldades do ensino e aprendizagens de história e cultura afro-brasileira e africana e da educação das relações étnico-raciais. Os resultados obtidos com as atividades mencionadas no caput desse artigo serão comunicadas de forma detalhada ao Ministério da Educação, à Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, ao Conselho Nacional de Educação e aos respectivos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, que encaminhem providências que forem requeridas. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Então, finalizamos. Esse é o edital, o item 5 do nosso edital. Então, conseguimos
dar uma olhada aí, né, na íntegra, a Resolução 1 de 2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação étnico-racial e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Alguma dúvida, algum comentário sobre essa resolução? Eu me lembrei de uma questão que eu fiz que perguntava sobre o racismo ser crime imprescritível e inafiançável. E está bem aqui no parágrafo único. Isso. Legal. Então, mais uma informação que vem aí somar, né, com os nossos estudos. Mais alguma questão? Então, eu vou encerrar a gravação desse.